Olá, hoje nós iremos apresentar o trabalho final do Projeto Integrador 3 do Grupo Delta. Este que fala sobre o relatório de investigação do NTSB sobre o voo Alaska Airlines 261. O Grupo Delta é composto pelos alunos Gabriel Bolonha e Teodoro da Purificação. O acidente do voo Alaska Airlines 261 ocorreu em 31 de janeiro de 2000, quando o McDonnell Douglas MD-80 caiu no Oceano Pacífico, próximo à costa da Califórnia. A aeronave, que estava em rota de Puerto Vallarta, México, para Seattle, nos Estados Unidos, enfrentou problemas com o estabilizador horizontal, resultando na perda de controle da aeronave. Infelizmente, todos os 88 ocupantes a bordo perderam a vida. A investigação feita pelo NTSB procurou a causa raiz do acidente e, para tanto, foi necessária a análise de manuais, documentos, registros de manutenção feitas pela Alaska Airlines e também revisar como eram feitos os procedimentos de manutenção do operador. Para tanto, os manuais listados nesse slide foram peça-chave para toda essa análise. E resultado disso foi a criação de ADs e SNLs, que após o acidente foram emitidas inspeções, modificações e reparos, além de exigir a lubrificação do componente estabilizador horizontal nas 300 horas, como mandava o fabricante. E isso vai ser apresentado posteriormente. Dos fatores contribuintes para a queda da aeronave, não podemos falar apenas um ou outro. Para possibilitar a queda de uma aeronave, vários fatores, vários componentes juntos possibilitam que o acidente ocorra. Dentre os principais, temos a lubrificação. Além do procedimento incorreto de aplicação da graxa, o operador substituiu a graxa recomendada pelo fabricante por outras sem realizar os devidos testes. Limpezas dos componentes. Houve um procedimento incorreto para a limpeza do componente da porca e do eixo trapezoidal. Havia indícios de graxa seca ou semi-seca, além de sujeira no sistema. Houve a extensão dos cheques. O operador estendeu os cheques de manutenção. Inicialmente, era de um período entre 300 horas. No final, no momento em que a aeronave caiu, o NTSB chegou a uma média de 2.550 horas entre elas, de tanto que estenderam os cheques. Outros fatores contribuintes também: os registros de manutenções, discrepâncias na documentação, inspeções registradas de forma incorreta, um formulário requerindo a troca da graxa recomendada foi assinado de forma incorreta, peças de reposição, houve um pedido da substituição dos componentes que estavam desgastados, porém foi ignorado. Treinamento de equipe. O treinamento dos mecânicos foi apontado como insuficiente. Enquanto um mecânico engraxava com abundância, outro mecânico não tinha certeza se realmente engraxou de forma correta. Mecânicos não foram conscientizados da importância da medição e lubrificação do componente. O retorno ao serviço de manutenção. O operador retornou aeronaves ao serviço sem garantir que inspeções de manutenção críticas
foram realizadas sem o devido controle de qualidade ferramental e processos de medição. Ferramentas de medição não estavam em conformidade, eram de fabricação própria do operador e, além de estar fora da conformidade, fora da qualidade necessária, os procedimentos foram realizados em um ambiente inadequado, à noite, fora do hangar, em um tempo muito menor do que era previsto no manual. Dos componentes que resultariam na falha da atuação do estabilizador horizontal, temos listado os motores elétricos, falha do sistema elétrico, o eixo e a porta trapezoidal, onde ocorreu a lubrificação incorreta, o procedimento incorreto, a graxa incorreta, o tubo de torque, batentes mecânicos do eixo e da porta trapezoidal, o anel suporte estabilizador do eixo trapezoidal. Todos esses componentes deveriam ter sido analisada a taxa de falhas deles para se adequar ao novo intervalo de manutenção proposto pela Alaska. Porém, isso não foi feito da maneira correta, resultando na falha prematura do sistema de atuação. Dos erros críticos da Alaska Airlines, podemos citar alguns, como a coleta inadequada dos dados, análise insuficiente de falhas do sistema, um foco excessivo em redução de custos, que gerou a extensão do intervalo de manutenção, que por sua vez, por uma falta de inspeção periódica desse novo intervalo de tempo, resultou num planejamento deficiente na manutenção e na ocorrência do acidente. Da coleta de dados de confiabilidade, o operador deveria ter registrado informações detalhadas sobre o desempenho do sistema, manutenções realizadas, falhas reportadas e o tempo médio entre as falhas. Porém, isso não ocorreu. Os dados sobre o sistema de compensação do estabilizador horizontal não foram coletados ou analisados com a profundidade necessária. Tendências como o aumento de torque no atuador, indicativo de desgaste no conjunto do eixo, não foram devidamente monitoradas ou interpretadas como sinais de um problema iminente. Análise de taxa de falhas. Basicamente, é um cálculo da frequência de falhas por ciclo ou por hora de voo de um componente. No momento em que um operador estende um intervalo de manutenção, a taxa de falha de um componente vai mudar. Que no momento que você estende, ele vai funcionar por mais horas sem uma revisão, e isso pode trazer ele a falhar mais cedo. Dos erros da Alaska Airlines, ao estender o intervalo de manutenção de 300 horas para 600, 1.200 e no final, pela média do NTSB, 2.550, ele não calculou a taxa de falha para prever o desgaste do conjunto do eixo trapezoidal. O limite do eixo trapezoidal era de 30.000 horas. Devido a essa extensão e um desgaste prematuro, pela falta de lubrificação e corrosão, a falha ocorreu muito antes, algo que deveria ter sido identificado por meio de análises mais detalhadas, coisas que não foram feitas pela Alaska. Após essa análise de taxa de falhas, um monitoramento contínuo deve ser feito. Após essa alteração do intervalo de manutenção, é fundamental realizar inspeções periódicas para validar se as mudanças não vão comprometer a segurança e a aeronavegabilidade da aeronave. O erro do operador foi que estendeu o intervalo de manutenção, não fez um monitoramento contínuo e também não fez uma análise da taxa de falha. Durante os cheques programados, sinais de corrosão e desgaste não foram detectados ou tratados adequadamente.
Não só a operadora deve fazer essa análise de taxas de falhas e também o monitoramento contínuo, mas também autoridades reguladoras como o FAA revisam e aprovam essas mudanças nos programas de manutenção, acompanhando, implementando e exigindo relatórios regulares. O erro aconteceu que o FAA aprovou as extensões propostas pela Alaska com base nos dados incompletos e inadequados que a Alaska apresentou. Após a aprovação, faltaram auditorias mais frequentes e exigências de um monitoramento detalhado por parte do FAA, o que poderia ter identificado esses problemas antes do acidente. Impactos nos procedimentos para manutenção de aeronaves. Após o acidente, ADs foram emitidos para exigir inspeções do conjunto de atuação do estabilizador horizontal de todos os MD-80 e similares. Estas diretrizes ampliavam as exigências, tornando mais rigorosos os procedimentos de lubrificação e inspeções. SNLs foram emitidos para atualizar e recomendar como as inspeções, procedimentos de lubrificações e treinamentos de equipe de manutenção, além de novos procedimentos de voo para tripulação e de equipes em solo para melhor auxiliar em situações de falha. Por fim, concluímos que os erros e omissões demonstram que a manutenção ineficiente e a supervisão inadequada foram fatores cruciais para o acidente do voo 261, reforçando a importância do cumprimento rigoroso dos regulamentos de manutenção. Além disso, apesar do acidente ter sido uma grande catástrofe, com a investigação foi possível criar novos procedimentos para deixar a aviação mais segura, evitando que novos acidentes por esse tipo de falha aconteçam.